43 dias. Hill estudou líderes, centenas deles ao longo de décadas, em diferentes áreas do conhecimento e da ação humana, em diferentes épocas históricas. E o que ele encontrou vai contra quase tudo que o senso comum associa à liderança. Os líderes mais eficazes não eram os mais dominantes, não eram os que mais falavam, não eram os que mais cobravam resultados, eram os que mais serviam. Liderança servidora. Hill definia liderança como a capacidade de influenciar pessoas em direção a um objetivo, e observou que a influência mais poderosa e mais duradoura não vinha do cargo ou da autoridade formal, vinha do serviço genuíno, da disposição de colocar os interesses do grupo acima dos interesses pessoais imediatos, de facilitar o crescimento das pessoas ao redor, de estar presente para o que o time precisa, não apenas para o que o líder quer. E isso parece paradoxal na superfície. Como você lidera servindo? Como você tem autoridade se está sempre perguntando como pode ajudar? Mas Hill via com clareza o que a maioria não vê. A autoridade que vem do cargo pode ser dada e tirada por uma decisão hierárquica. A autoridade que vem do serviço genuíno é conquistada ao longo do tempo e não pode ser tirada por ninguém, porque não depende do cargo, depende do que você construiu nas pessoas ao redor de você, do quanto as desenvolveu, do quanto as protegeu quando precisavam, do quanto foi confiável quando poderia ter abandonado, do quanto celebrou as vitórias delas antes de celebrar as suas. A neurociência tem um nome para o mecanismo que torna a liderança servidora eficaz. Quando as pessoas se sentem seguras com o líder, quando confiam que ele está comprometido com o bem delas, o sistema nervoso sai do modo de ameaça e entra no modo de cooperação. E em modo de cooperação, as pessoas são mais criativas, mais produtivas, mais comprometidas. Marcos 10, versículos 43 e 44. Mas entre vós não será assim. Qualquer um que quiser tornar-se grande entre vós será o vosso servo, servo de todos. Não servil, servo, que usa a força a serviço dos outros, que coloca as capacidades a favor do crescimento coletivo. Antes de continuar, abre um parênteses aqui. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se essas manhãs estão te ajudando de alguma forma, clica no joinha agora e compartilhe esse episódio com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Porque talvez tenha alguém na sua vida esperando exatamente por esse tipo de conteúdo. E você pode ser a pessoa que vai levar isso até ela. Fechando parênteses, vamos continuar. Hill identificava 3 práticas centrais da liderança servidora. A primeira é o desenvolvimento ativo dos outros. O líder servidor pergunta constantemente: como posso ajudar essa pessoa a se tornar mais do que é hoje? Que habilidade posso ajudar a desenvolver nela especificamente? Que obstáculo posso remover do caminho dela? Que oportunidade posso criar para que ela possa crescer? E essa pergunta, feita com genuinidade real, transforma o ambiente ao redor do líder. Porque pessoas que estão sendo desenvolvidas não precisam ser gerenciadas constantemente. Elas se autogerem em direção ao que as está fazendo crescer. A segunda prática é a proteção do grupo. O líder servidor absorve pressões externas para que o grupo possa funcionar em seu melhor. Quando há crédito, distribui generosamente. Quando há responsabilidade, assume. E essa inversão é o que constrói a lealdade mais profunda que existe.
A terceira prática é a consistência. O líder servidor é o mesmo quando está sendo observado e quando não está. A mesma integridade, o mesmo compromisso, o mesmo cuidado com as pessoas. E é essa consistência que constrói a confiança que torna a influência real possível. Porque influência real não é a que acontece quando você está presente. É a que acontece quando você não está. Quando as pessoas agem como você agiria porque internalizaram quem você é. E existe algo que Hill ensinava sobre liderança servidora que vai além das 3 práticas. O líder servidor não desenvolve dependência, desenvolve capacidade. Quem desenvolve dependência cria pessoas que precisam sempre do líder para decidir. Quem desenvolve capacidade cria pessoas que podem decidir bem sozinhas. E o líder servidor sabe que seu maior sucesso não é quando as pessoas precisam dele. É quando as pessoas que ele desenvolveu chegam a lugares que ele nunca chegou. Quando o discípulo supera o mestre. Quando o time que ele construiu conquista o que ele não conseguiria sozinho. Hill observava que os líderes mais lembrados ao longo da história não eram os que conquistaram mais para si. Eram os que tornaram possível o que outros conquistaram. Os que criaram as condições para o florescimento de quem estava ao redor. E, paradoxalmente, ao elevarem todos ao redor, eles próprios foram elevados de uma forma que nenhuma ambição pessoal poderia ter produzido. Repetes comigo. Eu lidero servindo e influencio construindo quem está ao meu redor. E a autoridade que conquistei através do serviço é a mais sólida e a mais duradoura que existe. Hoje, identifique uma pessoa que você lidera ou influencia. E pergunte com honestidade: o que posso fazer hoje que vai facilitar o crescimento dessa pessoa? Que obstáculo posso remover? Que oportunidade posso criar? E faça. 43 dias. Isso é o manual da mente. Nos vemos amanhã. E Hill também ensinava que a consistência nesse princípio específico cria um efeito cumulativo que vai muito além do que qualquer esforço pontual poderia produzir. Cada dia que você aplica esse princípio, mesmo que de forma imperfeita, você está construindo algo. Cada vez que você volta, mesmo depois de ter falhado, você está fortalecendo exatamente o que precisa ser fortalecido. Cada manhã que você aparece, como você está fazendo agora, você está demonstrando para si mesmo que é alguém que aparece. E essa demonstração, repetida dia após dia, constrói a identidade de quem você está se tornando. Não a identidade que você gostaria de ter, a identidade que você está provando com evidências reais que você tem. E essa identidade é o fundamento de tudo que vem a seguir, de todos os resultados que estão chegando, de toda a prosperidade que está sendo construída, um dia de cada vez, uma manhã de cada vez, uma evidência de cada vez. E é por isso que Hill insistia tanto nesse princípio ao longo de toda a sua obra. Não como conforto fácil para quem está sofrendo ou como teoria bonita para se admirar de longe. Como lei que ele observou operar em centenas de histórias reais ao longo de décadas de pesquisa dedicada. A lei que diz que o que você atravessa com integridade e com disposição de aprender forma algo em você que nenhuma outra experiência poderia formar da mesma forma. E esse algo é o que vai fazer a diferença nos próximos capítulos da sua história. Nos momentos em que a vida vai pedir de você
exatamente o que foi desenvolvido na experiência que você atravessou. A paciência que veio da espera longa, a humildade que veio da derrota inesperada, a criatividade que veio da limitação imposta, a empatia que veio da dor própria vivida, a confiança que veio de ter sobrevivido ao que parecia impossível de sobreviver. Hill observava que as pessoas que chegavam mais consistentemente a seus objetivos tinham algo em comum que ia além da estratégia ou do talento. Tinham a capacidade de manter a direção mesmo quando os resultados ainda não eram visíveis. De continuar mesmo quando tudo ao redor sugeria parar. De acreditar mesmo quando a dúvida falava mais alto. Essa capacidade não é inata, é desenvolvida. E é desenvolvida exatamente através das experiências que você atravessa com a postura certa, com as perguntas certas, com a disposição de extrair o que há para aprender, em vez de apenas sobreviver ao que há para passar. E isso, ao longo do tempo, cria uma pessoa diferente da que você era antes. Existe algo que Hill ensinava sobre a relação entre princípios e resultados que é fundamental entender. Os princípios não produzem resultados imediatos. Produzem resultados inevitáveis. E a diferença entre imediato e inevitável é enorme. O imediato depende das circunstâncias. O inevitável depende apenas da consistência com que você aplica os princípios certos ao longo do tempo. E você está aqui, aplicando, manhã a manhã, princípio a princípio. E o inevitável está chegando, mesmo que você ainda não possa vê-lo completamente. Mesmo que os resultados externos ainda não reflitam plenamente o que está sendo construído por dentro. Ele está chegando, porque os princípios não falham. Apenas exigem tempo suficiente para prometem Hill. Também ensinava algo sobre o papel das outras pessoas nesse processo. Nenhuma transformação acontece em esposamento, e nenhum resultado significativo é construído completamente sozinho. As pessoas ao redor de você fazem parte do processo. Algumas vão apoiar, outras vão conversar. Algumas vão se inspirar pelo que estão vendo acontecer em você. Outras vão se sentir desconfortáveis com as mudanças que estão percebendo. E tudo isso é parte do processo. A From você responde às pessoas ao redor com generosidade e clareza de direção é parte da construção do que você está se tornando. Não é obstáculo para o processo, é ingrediente do processo. E por isso, Hill ensinava tanto sobre relacionamentos, sobre inspericive, sobre resserviço. Porque a transformação individual sempre acontece em contexto coletivo. E o que você constrói em si mesmo sempre impacta quem você. E é essa irradiação que cria o legado que vai além de você. E é exatamente por isso que cada manhã aqui importa. Não apenas pelo conteúdo que você absorve, pelo hábito que você está construindo de colocar a mente em primeiro lugar, de alimentar o que vai determinar as suas decisões antes que as decisões do dia comecem, de se preparar antes que o mundo externo comece a demandar. Essa ordem, aparentemente simples, produz uma diferença enorme ao longo do tempo, porque quem começa o dia alimentando a mente chega às decisões importantes com uma clareza diferente,
com uma perspectiva diferente, com uma capacidade de ver além do imediato que quem não cuida da mente não tem. E essa vantagem, acumulada ao longo de meses e anos, produz resultados que parecem impossíveis para quem está de fora, mas que são completamente explicáveis para quem entende o processo. Você está no processo, e o processo está funcionando.